Bom, e nos últimos dias, ou talvez semanas, o que estressou o mercado financeiro foi justamente o pacote de corte de gastos do governo, que agora, nesse momento, é prioridade no parlamento, nessa reta final dos trabalhos no ano de 2024. Para falar mais sobre a tramitação das medidas, o nosso convidado agora gentilmente nos atende, deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, ex-ministro da Educação. Tudo bem, o ministro? Deputado, como vai? Prazer. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso sempre. O deputado, afinal, qual é realmente a projeção? Apesar de algumas resistências, a gente vê que alguns parlamentares estão falando que vão resistir à aprovação desse pacote, condicionam também a discussão sobre as emendas parlamentares, mas o senhor acha que é possível fazer aprovação para esse ano ainda, consequentemente liberando a discussão da LDO e do orçamento também? Bom, os prazos são bem curtos, né? A gente está aí praticamente no encerramento do semestre legislativo, o governo demorou demais. Primeiro veio o processo eleitoral, que eles preferiram deixar para depois das eleições qualquer tipo de ajuste, como o enviado recentemente, nos últimos dias. E depois, mesmo disso, do processo eleitoral, o ministro Haddad teve que fazer um esforço tremendo para convencer o próprio governo, o próprio presidente Lula, a respeito da necessidade de se ter um reequilíbrio fiscal mínimo que garantisse solvência para as contas públicas. O pacote de ajuste fiscal ele é um pacote que pode ser tímido, insuficiente, e por isso que o mercado reagiu tão negativamente. E ainda tiveram a capacidade, entre aspas, de juntar um pacote de ajuste fiscal com uma outra medida num sentido muito mais populista, que diz respeito à isenção do imposto de renda. Nada contra a isenção, eu pessoalmente defendo, mas evidentemente quando você trabalha a necessidade de mostrar ao mercado que o governo caminha na direção de conter o avanço da dívida pública, você não pode misturar uma coisa com a outra. A projeção do mercado indica hoje, ou as projeções indicam, um acréscimo de 12 pontos percentuais na dívida pública do início do governo Lula até aqui, o que é uma coisa absurda. O país é muito endividado. O nível de carga tributária no Brasil bate a casa dos 35% do PIB, o que é incompatível com o país no nível de renda nosso e um país em desenvolvimento. Então, a gente vive um contexto meio contraditório. Um ambiente econômico que acompanhava a sua entrevista há pouco, uma economista muito qualificada, Tiago, que demonstrando que o Brasil está crescendo, mas crescendo de forma insustentável. Não tem, eu digo, lastro para sustentar um nível de crescimento como esse, pleno emprego, porque o governo, infelizmente, não fez o dever de casa. Está correndo atrás do prejuízo e agora tentando aprovar essas medidas nos últimos dias do ano, num esforço tremendo, um projeto de lei, um PLP, projeto de lei complementar, e uma PEC, que para mim a tarefa mais difícil é justamente a aprovação da PEC, que exige prazos constitucionais, prazos regimentais bastante curtos. Deputado, vou chamar já os nossos comentaristas, próximas perguntas, Dora Kramer e também o Nelson Kobayashi. Dora, sua pergunta. Boa noite, deputado. Olha, não é só o pacote fiscal, né? Tem a regulamentação da reforma tributária, tem a LDO, e de amanhã até o fim do ano legislativo, o Congresso tem 12 dias úteis para acabar, para resolver essa questão. Objetivamente, como fazer isso sem prejuízo da análise detida do conteúdo? Para mim, Dora, é uma tarefa quase que impossível, né? Se você está analisando o rol de medidas enviadas pelo governo, afetando milhões de brasileiros, beneficiários de BPC, por exemplo, que serão, eu diria, retirados, muitos dos brasileiros que hoje têm acesso ao BPC serão retirados de acordo com as medidas adotadas pelo governo na proposição que foi enviada ao parlamento. Redução de benefícios como, por exemplo, abono salarial, que é outra medida que afeta os mais pobres. Então, não são medidas simples
e precisam de análise. O governo mandou ontem à noite uma proposta de emenda à Constituição, 2 projetos, um de lei complementar e um de lei ordinária. Houve uma mobilização, inclusive, agora à tarde e pela manhã também, no sentido de que a CCJ pudesse apreciar essa PEC que está dentro do bojo das 3 medidas principais na Comissão de Justiça amanhã. A oposição diz que exercerá o direito a pedido de vistas, o que significa dizer que essa medida na Comissão de Justiça ficará para ser apreciado o mérito na próxima semana. O direito de vistas é um direito básico, regimental, como vocês sabem. Então, os poucos dias que você acabou de relatar vão ficando cada vez mais escassos para que você possa, antes do Natal, concluir o processo de apreciação, de votação de 2 PLs, uma lei complementar incluída e uma proposta de emenda à Constituição. Proposta de emenda à Constituição exige comissão especial. Eu tinha batido e tenho batido nisso. A gente não está alterando um texto legal qualquer, a gente está alterando o texto constitucional. Uma comissão especial, ela demanda no mínimo 10 sessões para que você possa apresentar o relatório, ter direito a vistas e ser votada na comissão especial. E depois da comissão especial é que se remete ao plenário da Câmara. Então, se não houver atropelo no regimento, com relação ao regimento e à própria Constituição, eu diria que essa tarefa é quase que impossível de termos a aprovação de todas essas medidas antes do final do ano. Deputado Mendonça Filho, pergunta agora de Nelson Kobayashi. Deputado, boa noite, é um prazer falar contigo. Deputado, há uma expectativa aí dessa votação em um período que agora as pessoas não estão muito atentas ao noticiário político, né? A gente está chegando em época natalina já, virada de ano, as pessoas, enfim, tiram os olhos um pouco do Congresso Nacional. O senhor acha que esse é um período fértil para alguns jabutis, para algumas emendas, destaques que possam entrar no pacote aí junto com esse texto, e que, se fosse bem repercutido, não seria tão popular assim? Como é que o senhor avalia o período, o timing de votação, justamente em uma época de virada de ano? Bom, o período é ótimo nesse sentido, para quem quer, entre aspas, fazer maldade, né? Então, você imaginar, por exemplo, tirar direitos de beneficiários do BPC, é uma época do ano, inclusive hoje é o dia da pessoa com deficiência. Então, é até uma contradição. Foi pautado a urgência de um dos PLs que trata justamente de política pública que eu diria, se dirige ao acolhimento dessa parcela significativa da população. Então, há de se ter clareza de que medidas como essas, que eu acabei de descrever, precisam de um debate amplo, aberto, e que a comunidade, a sociedade brasileira possa acompanhar de perto. Dora falou há pouco sobre a pauta, que ela é ainda mais ampla. A gente não votou ainda a LDO, o que é um absurdo, mas é um fato. A gente não votou ainda o orçamento para 2025. Então, imaginem os senhores e que nos acompanham nessa entrevista, como vai ficar, eu diria, estrangulado esse processo de apreciação e de debate dessas propostas que são muito relevantes para o Brasil. Equilíbrio fiscal é fundamental. O governo retardou demais, apesar dos esforços do ministro Haddad, ele teve que vencer as resistências dentro do próprio governo, do próprio presidente da República, pelo menos as informações que circularam foram nesse sentido, e evidentemente terminaram, eu diria, retardando e dificultando a apreciação por parte do parlamento de medidas essenciais ao equilíbrio fiscal e, consequentemente, à sustentabilidade econômica do Brasil. Mais uma, Dora. Quero sim. Olha só, o senhor descreveu aí todos os prazos, deputado, e realmente não tem a menor condição, caso sejam respeitados, mas o senhor falou em atropelos regimentais. Atropelo regimental para assuntos desta natureza não são exatamente algo que essa pressa faça uma amizade com a perfeição, tá certo? Então, de duas uma, ou a gente vai ter uma coisa completamente imperfeita, mal feita, ou não teremos esse ano. O senhor aposta em qual das duas hipóteses? Bom, é difícil fazer uma aposta, viu, Dora? Mas
Assim, eu senti hoje, por exemplo, para até minha surpresa, eu sou do bloco dentro do União Brasil, que tem uma posição de independência, alinhado mais à oposição, por exemplo. Mas, majoritariamente, eu diria, na verdade, a totalidade do partido decidiu hoje não apoiar a votação da urgência, que poderia até ser apreciada hoje. Não sei se mudará para amanhã, dos dois PLs, um PLP e um PL. Então, mostra que a bancada, no caso do União Brasil, que é um partido relevante, a terceira bancada na casa, muito resistente a isso, né? De certo modo, o governo também tem feito uso, para mim, indevido do Supremo Tribunal Federal para interferir exageradamente dentro daquilo que tramita dentro do parlamento. Eu não acho que é uma coisa que favoreça o equilíbrio, a divisão entre os poderes. Pessoalmente, entendo, inclusive, que essa questão das emendas parlamentares tem que ter razoabilidade, tem que ter limite. Não há como você aceitar que você vá crescer o leque, o espaço do orçamento público para emendas parlamentares de forma acima do próprio crescimento dos investimentos em áreas básicas, fundamentais, como educação, saúde, e dentro de um contexto onde o país vive uma crise fiscal grave. Acho que o parlamento precisa dar sua cooperação. Mas essa briga, no sentido positivo da palavra, tem que se dar na política. O executivo com o legislativo, construindo um ambiente de consenso e de debate aberto com a sociedade. Nos Estados Unidos, quando você tem um impasse entre legislativo e executivo, muitas vezes a gente acompanha o famoso shutdown, que o orçamento fica paralisado e não entra interferência da Suprema Corte americana para arbitrar isso, não. O próprio impasse leva a uma conclusão de negociação política envolvendo as duas partes, o executivo, que propõe o orçamento, e o legislativo, que tem a missão de apreciar essa peça orçamentária. Então, o Brasil precisa caminhar nessa direção, respeitando o rito regimental e constitucional. Eu tenho uma verdadeira aversão a qualquer coisa que possa funcionar passando por cima do regimento e da Constituição. A gente tem que respeitar as regras, porque a gente vive numa democracia. E a democracia é pactuada a partir de regras legais e constitucionais que a gente tem que sempre respeitar. E rapidamente, deputado, o senhor acha que essa questão das emendas, o senhor teme, de uma certa maneira, que isso não esteja superado, justamente pela forma como, obviamente, houve o condicionamento por parte do Supremo, do ministro Flávio Dino? Bom, particularmente eu não me sinto atingido. Aspectos, por exemplo, da decisão do ministro Dino, eu acho que são muito positivos. O princípio da transparência é fundamental e está escrito no próprio texto constitucional. Quem é que pode alocar ou destinar uma emenda parlamentar ou um dispositivo orçamentário, uma parte do orçamento para um determinado uso se não houver transparência? Isso é fundamental. Então é básico. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode ter uma tutela de um poder sobre o outro. O poder legislativo, no meu modo de ver, perdeu muita expressão. Dora acompanha isso há muito tempo, sabe do que eu estou falando. Eu tenho aí 4 mandatos dentro do Parlamento Brasileiro, aqui no Congresso Nacional, e nunca vi um desequilíbrio tão grande. Bem ou mal, o grande poder em termos de abertura política para a sociedade é o Parlamento, é o Congresso Nacional. Tem muitos defeitos, mas a gente tem aqui gente eleita, representantes do povo, e assim é que a gente deve ser cobrado pelos eleitores. A cada 4 anos a gente se submete a um teste eleitoral para ver se você continua ou não, e evidentemente quem não estiver cumprindo com sua obrigação, o eleitor tem direito de mandar para casa. Então, essa equação política no Brasil, acho que está desequilibrada, e com todo respeito ao Supremo, eu acho que tem um excesso de peso desequilibrando esse jogo. E o Executivo está gostando, porque como o Executivo não tem força política, o governo Lula, para construir maioria dentro do Parlamento, tem dificuldades para isso, se vale de um atalho que é o Supremo Tribunal Federal para impor certos limites que, ao meu ver, são nefastos para a própria democracia brasileira.
Perfeito. Deputado Mendonça Filho, do União, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Continuaremos acompanhando o trabalho do Congresso nessa reta final. Bom trabalho, então, para o senhor. Até a próxima. Obrigado, boa noite para todos.